um grupo acompanhado na clínica de insuficiência cardíaca em forma convencional e um grupo acompanhado com a utilização do monitoramento remoto. Observem que o grupo que fez o monitoramento remoto, em um ano, teve menos internações e menos dias de internação no hospital que o grupo que foi acompanhado em forma convencional. Esta vantagem se aplica tanto para os pacientes com o diagnóstico da insuficiência cardíaca como para internações ou tempos de internação por outras causas cardíacas. As revisões sistemáticas da aplicação da telemedicina na insuficiência cardíaca mostra que existe uma média de redução de 30% a 35% na mortalidade e 15% a 20% nas hospitalizações dos pacientes que foram acompanhados em forma remota. Outro benefício da telemedicina em cardiologia é o diagnóstico pré-hospitalar do infarto agudo do miocárdio. Podemos observar esta revisão sistemática de Sorensen de 2013, onde são mostrados os dados dos pacientes em que era possível realizar um diagnóstico pré-hospitalar de infarto e os pacientes que faziam o diagnóstico apenas no hospital. Os pacientes que realizavam o diagnóstico pré-hospitalar de infarto através de um eletrocardiograma na unidade móvel ou no domicílio do paciente, tinham um menor tempo do contato do médico até a insuflação do balão ou do início dos sintomas até a insuflação do balão que os pacientes que faziam o diagnóstico no hospital. E essas diferenças eram extremamente significativas, como podemos ver nesta tabela. Conhecendo estes dados da literatura científica mundial, o Ministério da Saúde e o Hospital do Coração assinaram um acordo em 2009, um convênio, pelo qual o Hospital do Coração poderia oferecer uma rede de telemedicina aos SAMUs e, posteriormente, às UPAs em todo o Brasil. Esta rede permitia o diagnóstico eletrocardiográfico pré-hospitalar de um infarto e permitia uma segunda opinião por parte da equipe de cardiologistas para a melhor condução dos casos. Os cardiologistas, obviamente, seguiam protocolos da instituição que estavam guiados pelas diretrizes nossas e pelas diretrizes internacionais, e toda a tecnologia necessária para esta rede de telemedicina seria implementada pelo Hospital do Coração. Aqui um exemplo de como o processo acontece. Um paciente com dor torácica, suspeita de infarto agudo do miocárdio, liga para uma unidade de SAMU. Uma vez identificado um problema de alto risco, é enviado a uma unidade de SAMU UTI para a residência do paciente. É feito imediatamente um eletrocardiograma no paciente que é encaminhado por sinal de celular para uma central. A central avalia a qualidade do exame e encaminha para a nossa central de telemedicina no Hospital do Coração. E é aqui onde nós interpretamos o eletrocardiograma e realizamos o relatório. Relatório que deve chegar em um prazo de, no máximo, 5 minutos para a unidade responsável, para que possa ser tomada a conduta apropriada. E quando nós temos, por exemplo, uma dificuldade no diagnóstico, um supervisor reavalia o exame para que o paciente possa receber a informação mais adequada. Observem nesse mapa que desde o início do projeto, em 2009, todas as unidades federativas, todas as unidades da federação tinham equipamentos de eletrocardiógrafos portáteis e faziam parte do projeto. Em 2012, aproximadamente, nós laudávamos em torno de 10.000 eletrocardiogramas por ano. Porém, nós fomos incrementando o número de eletrocardiogramas realizados nos pacientes, sendo que nos últimos 12 meses nós realizamos 280.253 eletrocardiogramas. Este número significa 28 vezes mais do que fazíamos 7 anos atrás. E desses 280.000 eletrocardiogramas, nesse último ano, conseguimos fazer o diagnóstico de 1.367 infartos. E não só fazíamos o diagnóstico, sino também que oferecíamos uma conduta adicional, uma segunda opinião aos médicos de origem para a melhor condução dos pacientes. Obviamente que também
hacemos el diagnóstico de un número enorme de arritmias, tanto de taquiarritmias como de bradiarritmias. Y desde el año pasado también estamos ofreciendo una segunda opinión para las unidades móviles y para las unidades fixas, aprimorando a conducción de los pacientes. Uma outra aplicação, que talvez seja a que mais interessa ao grupo, é o telemonitoramento de dispositivos implantáveis. Consiste na transmissão manual ou automática dos dados armazenados na memória do dispositivo, que podem ser voltagem de bateria, impedância de eletrodos, arritmias e alertas que podem ser programados, como arritmias graves, perfil de acúmulo de líquido transtorácico, variabilidade da frequência cardíaca, porcentagem de estimulação num resincronizador, e que acontece mais ou menos desta forma. Na clínica de dispositivos, se programa a informação que quer ser transmitida, a periodicidade com que esta transmissão será transmitida e o horário em que ela acontecerá. Habitualmente, o horário escolhido é o horário em que o paciente dorme. Neste caso, por exemplo, o paciente está conseguindo realizar uma transmissão automática das informações contidas no gerador a um receptor que se encontra a uma distância inferior a 2 metros do paciente. Este receptor transmite as informações para um servidor por via internet ou por via telefonia móvel, dependendo do fabricante, e o médico tem acesso a este servidor para poder conhecer as informações que foram transmitidas desde o gerador. Então, esta é a metodologia pela qual nós podemos ter acesso em forma remota às informações dos dispositivos. Tudo isto é personalizado. Cada médico pode escolher os parâmetros que quer conhecer do paciente e pode definir alarmes que pode estratificar em quanto à sua significância. Inclusive, quando ele define que o alarme é de extrema importância, pode ativar um sistema de envio automático de um e-mail ao médico para que as providências sejam tomadas com a brevidade possível. Observem que, dentre os parâmetros que nós podemos considerar na telemedicina, de monitoramento remoto de dispositivos, estão informações básicas do gerador, como bateria, informações de eletrodos, informações de arritmias atriais, informações de arritmias ventriculares, informações sobre o monitor de insuficiência cardíaca. Bom, e quais foram os resultados de todo este processo? Medtronic inicia o processo de monitoramento remoto com a rede de CareLink desde 2002. E desde então, eles estão servindo aproximadamente 8.000 clínicas no mundo todo, monitoram mais de 900.000 pacientes em 45 países, e a maioria dos dispositivos deste fabricante são passíveis de ser monitorados com esse recurso. Quais são os resultados deste monitoramento? Uma otimização nos cuidados, com uma melhora no seguimento do paciente, uma detecção mais rápida de eventos importantes para a toma de conduta, um aumento da sobrevida, uma redução da utilização dos cuidados em saúde, 18% de menor tempo de estadia no hospital, 58% de menor tempo de uso do profissional para o acompanhamento dos pacientes e uma maior satisfação do paciente com uma sensação de maior segurança. Nesse slide podemos ver os resultados do estudo Officer de 2008, estudo que avaliou em torno de 200 pacientes com insuficiência cardíaca e que foram divididos em dois grupos, um grupo monitorado em forma convencional, com visitas periódicas no consultório médico, e outro grupo monitorado à distância, no que se refere ao parâmetro de impedância intratorácica. E observem que o grupo que fez o seguimento com monitoramento remoto teve um menor número de dias de hospitalização e um menor tempo de hospitalização quando comparado ao grupo do monitoramento convencional. Neste slide, podemos observar o estudo ECOST de 2012, que acompanhou 233 pacientes,
pacientes portadores de cardiodesfibriladores, em um segmento de 2 anos, com a modalidade de seguimento convencional ou com a modalidade de seguimento remoto. Observen que os pacientes que realizaron o seguimento remoto tiveram um menor número de choques, 71% de redução de choques, un menor número de choques inapropiados, 52% de redução de choques inapropiados, e um menor número de hospitalizações por choques inapropriados. Essa redução foi em torno de 73%, mostrando os benefícios do monitoramento remoto. Esse estudo, o estudo Altitude, em que se usaram dispositivos do fabricante Boston, incluiu 185.000 pacientes, divididos em 2 grupos, pacientes com insuficiência cardíaca, portadores de CDIs ou resincronizadores, e os acompanhou por um período de até 5 anos. Nesses 5 anos, os pacientes podiam ser acompanhados em forma convencional ou em forma remota, com acompanhamentos de até 4 vezes por mês. E os pacientes que fizeram o acompanhamento remoto tiveram uma redução da mortalidade em comparação com o grupo que fez o seguimento convencional. O aumento de sobrevida estimado foi superior aos 50% dos pacientes com monitoramento remoto. Neste slide podemos ver o resultado de uma revisão sistemática de um grupo espanhol que mostrou que, além dos benefícios de melhora das melhoras citadas, se obtém também uma redução significativa dos custos, o que faz desta metodologia uma metodologia muito interessante para ser aplicada também no nosso país. Este slide apenas para mostrar que não apenas o fabricante Medtronic ou Biotronic fazem o acompanhamento em forma remota dos pacientes, o fabricante Boston, o fabricante St. Jude, também fazem. E aqui temos até aproximadamente 30 estudos nos quais podemos observar os grandes benefícios existentes deste tipo de metodologia. É assim que no ano de 2015 são lançadas as guias da Sociedade Americana de Arritmias Cardíacas, onde se considera o monitoramento remoto como classe 1, nível de evidência A, para ser realizado. Mas eles colocam algumas observações. Se recomenda que seja feita uma avaliação física anual, se recomenda que o paciente autorize esse tipo de monitoramento em forma escrita, e se recomenda que o profissional que realize este monitoramento seja um médico treinado, o mesmo médico que atendia habitualmente no consultório. E qual que é a situação do Brasil? Entrei em contato com os fabricantes para ter dados atualizados e tenho a informação de que atualmente nós temos apenas 2 fabricantes que oferecem monitoramento remoto, o fabricante Biotronic e o fabricante St. Jude. Dos mais de 30.000 dispositivos que o fabricante St. Jude colocou no mercado no ano passado, apenas 200 unidades têm o recurso do monitoramento remoto. Isto corresponde a menos de 1% das unidades implantadas. Ao mesmo tempo, a St. Jude informa que 187 unidades estão sob monitoramento neste momento, nos últimos 2 anos. Quer dizer, estamos com um número muito abaixo da média mundial e certamente este vai ser um tema que vamos poder discutir com os colegas. Para terminar, um convite para um webinar que será realizado amanhã, às 7 horas de Brasília, de CDI subcutâneos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Thomas. Por favor, doutora Estela, fique à vontade. Parabéns, foi bem explicativa a sua apresentação. Depois eu tenho algumas colocações a fazer, mas a gente vai deixar para o final, alguns questionamentos e observações. Eu gostaria de agradecer o apoio da Biotronic para a realização desse evento e gostaria de chamar o Francisco Nascimento para fazer a segunda apresentação. Deixa eu parabenizar a organização, a Estela, que a gente se conheceu faz pouco tempo, e o Dr. Tomás, que acabou de fazer um apanhado que não tem nem muito para eu falar mais, falou tudo já. E acho que talvez a experiência americana talvez seja o que vai ser mais, que vai contribuir mais para tentar desenvolver
projeto aí no Brasil, porque pelo número que ele mostrou no último slide, está bem devagar ainda o monitoramento remoto, né, dos devices aí no Brasil. A aula do Thomas foi tão boa e como a Estela apresentou inicialmente o tema, imaginava que tinha muito mais para falar em relação à nossa experiência nos Estados Unidos já por um tempão monitorizando remotamente marca-passo, desfibriladores e os loop recorders, que eu tentei achar artigos mais direcionados à parte de pagamento, de logística, né? O que não está disponível, não tem uma recomendação geral. Tem no Medicare aqui, mas para você acho que nem interessaria isso. De qualquer maneira, eu peguei um apanhado geral da nossa clínica, do nosso ambulatório, e eu acho que tudo a ver, como vocês explicaram antes, em relação ao tempo de pandemia. Isso aqui, a monitorização remota assim, como a telemedicina como muito mais abrangente, como o Dr. Thomas explicou antes. Isso aqui a gente está fazendo mesmo sem pandemia. Antes é muito mais frequente do que a visita pessoalmente dos pacientes, né? Que tem muitas restrições, muitas vezes tem muito paciente idoso que não entende, não quer saber de ter remoto, às vezes até recusa o device que vai para casa para poder transmitir, o transmissor das informações, que aqui é de graça. A Estela me falou outro dia que aí no Brasil vocês têm que pagar por isso, aqui não. Aqui faz parte do pacote, já vem com marca-passo, com loop recorder, já quando você coloca, já sai, já leva junto. E tem um custo extra só se o paciente perder e tiver que mandar um outro para casa. Do contrário, não tem custo extra, não, já está incluído no pacote. E depois a gente fala um pouco como é a parte da supervisão, né, médica, que nos slides que ele mostrou, inclusive da classe 1, né, de fator de evidência A, da sociedade a AHRS aqui, da ritmo cardíaco aqui nos Estados Unidos, já deixou muito claro, tem que ser monitorizado por um médico responsável. E aqui isso já a gente extrapolou chegou num ponto que é tanta gente que a gente monitora, que é um serviço já tem técnicos de telemetria que ficam monitorizando para a gente. Há muito tempo atrás, já faz quase 20 anos que começou, a Medtronic foi a primeira a começar com isso, a Biotronic veio na sequência, a St. Jude, e aí todos vieram atrás, né? Mas eu estou tentando não pegar muitos artigos anteriores, mas para falar uma coisa mais atual. Está mais e mais claro, como o estudo do Altitude foi o maior que foi feito até um bom tempo atrás, que foi mencionado antes. Depois, o Varma publicou com mais de 200 mil pacientes e mostrou uma coisa que foi muito interessante naquele momento, foi que mostrou diminuição da mortalidade, que ninguém esperaria que mortalidade ia diminuir só porque monitora de casa em relação a ir pessoalmente, né? E isso naquela época veio no momento em que a gente começou a ver que por mais que você marca-passo, o segmento de marca-passo a cada 3 meses, desculpa, cada 3 a 6 meses, o desfibrilador a cada 3 meses, tem uma gente que perdia a visita, não vinha, não aparecia. E agora que o sistema sendo todo mundo com medical records, eletrônico medical records, fica até mais fácil de seguir e ver quando o paciente não aparece. Mas antes se perdia muitos pacientes que não apareciam, davam no-show, e ficava aí, voltava depois 6 meses, 9 meses, sei lá quanto tempo depois, para um segmento de rotina. E daí que começou a ver, tanta gente começou a perceber que, de fato, a mortalidade pode ter advento do fato de aparecer no-show. E a partir do momento que você estivesse monitorizando remotamente, tem muito mais controle. Os estudos foram feitos, muitos deles foram feitos em coisas que a gente não faz no dia a dia. Muitos deles monitorizando semana a semana para marca-passo e desfibrilador. A gente não faz isso. O protocolo acaba sendo mais de mês a mês para quando é desfibrilador ou quando é marca-passo para ressincronização. E de 3 em 3 a 6 meses foi marca-passo comum, depende da dedicação de cada um, né? Loop Record é diferente, vai falar, acho que o Loop Record é o ponto que entra mais a parte da monitorização remota, porque realmente faz muita diferença. Para mim é um standard of care de ter Loop Record, tem que ser monitorizado diariamente, porque quem coloca um Loop Record não está esperando daqui a um mês para ver o que aconteceu, quer saber da próxima hora, e não funciona assim, né? O Loop Record transmite toda noite, então a informação que a gente tem hoje é relativo ao que passou, ao que aconteceu ontem. E só que mesmo assim, se deixar 1 semana, 2 semanas, 3, sei lá quanto tempo depois, e apareceu uma FA em alguém no momento 2 semanas atrás, é o tempo suficiente para desenvolver um AVC
e aí acaba sendo tarde, né? O motivo pelo qual começou a colocar o loop recorder para princípio da história, perdeu totalmente o ponto, o paciente acabou tendo um AVC de qualquer maneira, que não é a ideia. Mas em relação, isso não foi estudado nesses estudos que a gente está mencionando. Aliás, o loop recorder tem estudos muito mais limitados em relação ao marca-passo e desfibrilador. Mas começou com eles e é um número que a gente não faz isso na rotina, só para deixar muito claro que esses números de diminuir a mortalidade mais ou menos de 50% não existe para a gente, não. Agora, tem muito de, como foi mencionado nos outros, foi diminuição de choques, outra coisa que eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Eu tentei pegar um apanhado, achei uma meta-análise, um estudo canadense muito interessante, que é recente, 2018, colocou, né, vários estudos juntos, fez uma meta-análise de tudo que está mais ou menos aí, de estudos maiores, e esse estudo do grupo de Ontário, e que eles usam para parte da monitorização. O Canadá tem uma experiência de medicina bem diferente da nossa aqui nos Estados Unidos, é muito mais socializada, e eles fazem uma cobertura um pouco melhor do que a gente nesse sentido, até não chegando toda semana, mas fazem uma monitorização muito mais de cerca, mais perto que a gente. Eles mostraram mais ou menos nesse meta-análise o que a gente foi vendo nos estudos randomizados de pouco a pouco, como foi mencionado aí pelo Thomas, que foi uma diminuição dos choques, né, bastante significativo. Pode ver que desses estudos, são 8 estudos colocados aqui, tem uma redução do risco de choque significativamente, que baixou até 47%, né, a menos do que quem monitora. Isso é comparando quem vai monitorizar no consultório e quem faz remoto. Ou seja, remoto diminui-se 47% em média. Né? Esse aqui em relação ao AVC, que não teve não foi extremamente significante, mas tem uma tendência a diminuir. Pode dizer que tem uma diminuição que praticamente chega quase a significativo, principalmente no parte de baixo, não consigo marcar aqui com o meu mouse, mas você vê que tem uma tendência a diminuir a quantidade de stroke, mas lembrando que desfibrilador e marca-passo não é o principal motivo que está monitorizando aqui. Para choque, para desfibrilador faz todo sentido. Agora aqui acaba sendo aquele cara que você vê no consultório e, opa, teve um FA. Esse é o que acaba sendo, que é diferente do loop recorder. O loop recorder é um número muito melhor. O mesmo acaba sendo para, óbvio, que isso é uma coisa esperada, que é quem está monitorizando remotamente não precisa vir para o consultório. Isso desafoga também o consultório, diminui o overhead, né, que a gente chama aqui, o custo fixo de manter um consultório acaba sendo favorável para a gente nesse sentido, porque precisa de menos pessoal, o espaço físico pode ser menor. E então isso é uma coisa que é óbvia, e uma diferença de 45% a 50% também. E uma coisa que foi um pouco surpresa é que não diminuiu muito a hospitalização, né? Agora, você tem que considerar também que aqui foi por qualquer motivo. Eles avaliaram por qualquer motivo, não simplesmente por insuficiência cardíaca. Por qualquer motivo, esse paciente é gente de mais idade, tem outras comorbidades, e por um motivo ou por outro acaba indo para o hospital. Talvez seja uma variável aí, porque não mostrou tanta diferença. Também não mostrou que seja pior, mas não mostrou diferença nesse sentido. E nesse estudo, nessa meta-análise também não mostrou eliminando somente por insuficiência cardíaca. O que isso foi um pouco surpreendente no fato de muitos dos desfibriladores e marca-passo de ressincronização têm a função de bioimpedância, né, de ver como está em relação a fluid overload, de estar retendo mais líquido ou não. Não sei quando vocês levam isso em consideração, não sei quantos vocês fazem a clínica de insuficiência cardíaca, mas é uma ferramenta a mais que a gente usa para tentar deixar o paciente fora de rehospitalização. Hospitalização por insuficiência cardíaca nos Estados Unidos é um tema muito caro para começar para o sistema como um todo, e que tem muitos, a gente chama de core measures, né? Que o pessoal vai atrás, e inclusive o seguro vai atrás, o Medicare chega a um ponto que, se readmitir em 30 dias por insuficiência cardíaca, o seguro não paga a reinternação. Então, quer dizer, é uma coisa que está todo mundo muito em cima desses dados. Então, acho que ver a bioimpedância de volume, de acumulação de volume, é muito importante nesse sentido. Para a gente é um atalho a mais para saber se o paciente tem que entrar em diurético antes ou depois.
Então, nesse estudo em particular, não mostrou, essa meta-análise não mostrou nenhuma informação extra. Agora, para falar também, para fazer um pouco advogado do diabo aqui, não é tudo que é uma maravilha em relação ao monitoramento cardíaco, não, porque tem muito falso positivo. Esse é um estudo que foi publicado agora e mostra justamente isso, que principalmente em loop recorder, e varia de fabricante para fabricante. Na nossa experiência aqui, eu vejo muitos que, dependendo de qual é a indicação, tem que escolher um ou outro, porque todo mundo quer o menor possível, né? O mais fácil de implantar. Mas o mais fácil de implantar também tem o pior sinal. Então, para FA, por exemplo, tem uns que às vezes ficam muito complicados de ver quão fidedigno realmente o loop recorder vai ser. Mas esse estudo mostrou que tem muita variação e depende muito da interpretação do médico, né? Tem que ter alguém que está lendo ali para saber o que é artefato, o que não é. E nesse estudo em particular, eles mostraram que varia demais. Pode ser de 46% até 86% de falso positivo. Ou seja, tem que sentar e ver o strip de novo ali, senão não dá para confiar só no que a máquina decide. Chega ao ponto de variar demais dependendo da indicação inicial para que o loop recorder foi implantado. A fibrilação, esse não sei quanto vocês colocam no loop recorder aí, fiquei um pouco assustado de tão pouco que acaba sendo, tão poucas, até colegas meus, amigos que não conheciam o loop recorder até pouco tempo, conversando com a Estela, tem gente, até cardiologista mesmo, que não sabe muito, não sabia pelo menos que era loop recorder até pouco tempo. Mas o loop recorder, quando se coloca, você faz o setting de maneira que depende do que você quer ver. Se você colocar muito sensitivo, acaba vendo tudo, é muito ruído, é muito dado extra que não acaba sendo muito favorável para fazer um diagnóstico preciso. Agora, dependendo, se é síncope, por exemplo, fica sendo muito mais fácil, porque você está procurando a sistolia, está procurando pausa ou bloqueio, né, no AV, que acaba sendo muito mais fácil. Mas a fibrilação atrial, em particular, acaba sendo mais complicado. Apesar de que, quando você coloca uma fibrilação atrial, você faz os seus settings menos sensíveis para diminuir um pouco o noise, e acabou sendo nesse estudo mostrando que o fator que teve menos falso positivo foi justamente fibrilação atrial. Porque você acaba fazendo uma filtragem inicial quando você faz o setup do dispositivo no primeiro momento. E o pior acabou sendo quando você quer ver tudo. Quando foi para cryptogenic stroke, né, que é para o ACV que não tem causa óbvia, que no nosso meio aqui acaba sendo provavelmente a indicação primordial nos Estados Unidos hoje para stroke criptogênico. E nesse aí, como você quer ver tudo, você quer ver qualquer coisa que possa ser fibrilação atrial para não perder o próximo, acaba chegando no ponto que tem muito falso positivo. Então, tem que realmente sentar e olhar o strip para ver o que de verdade é arritmia e o que não é. E a síncope fica mais ou menos no meio, porque pode ser por arritmia, pode ser por pausa, pode ser por qualquer outra coisa que você não faz a filtragem tão estrita no princípio, mas também não elimina muito para poder ver relativamente bastante o que você quer, a informação que você quer ter, ficou em 71%, que eu acho que é um número muito alto. Ou seja, não dá para confiar na máquina de maneira nenhuma. Você tem que realmente ter ou uma equipe que vai olhar e te fazer uma filtragem, que tem gente aqui nos Estados Unidos a gente tem técnicos formados nisso e que tem certificação, que acaba é um intermédio entre a máquina e você, mas o médico tem que realmente fazer o sign-off da nota e botar no papel, né? É o responsável pelo laudo. Então, eu acho que nisso fiz mais ou menos um apanhado. Eu acho que o mais importante aqui é uma leitura muito fácil e rápida de se fazer, é exatamente igual o que vocês têm quando vai monitorizar o paciente ao vivo aí. O que é gerado é o mesmo, as funções são as mesmas. A única diferença é que você não pode reprogramar. Para reprogramar, tem que chamar o paciente de volta. E a interface de qualquer vendor aí, de qualquer companhia, é de muito fácil leitura. Você coloca o que você quer colocar ali e o que você não quer ver, você simplesmente elimina do sistema. De bateria, aqui é o mais simples, até impedância, o que você quiser ver vai mostrar. Isso aqui, tudo que eu estou dando aqui são todos exemplos de monitorização remota, que é exatamente igual, provavelmente, que vocês têm aí também. A diferença é que está em inglês. E no final a gente gera um report assim que vai ser escaneado no Medical Records.
que ele fala qual foi o que a gente encontrou, e que é um relatório mensal, o que a gente encontrou nesse mês, e nesse caso foi um muito benigno, não apareceu nenhuma arritmia nem nada nessa paciente. E a paciente tem a capacidade também de fazer de marcar o que ela quer que mostre. Ela sentiu uma palpitação. Então ela aperta o botão junto com o device e mostra. Essa paciente em particular, ela iniciou um evento que foi taquicardia sinusal. Não teve nada demais aqui. Mas só para dar a capacidade também, que mesmo que, além de tudo, tem a capacidade do paciente mostrar de casa, não estou me sentindo bem, eu vou marcar, porque você, no caso do Loop Recorder, você quer salvar a bateria, você não quer gastar tudo, você quer ver absolutamente tudo, então você acaba pondo um setup de uma frequência cardíaca para te avisar menos de 40, menos de 50, depende do que você quer ver, ou mais de 150, 170, 180, depende do que você quer ver. Se você quiser ver tudo, a bateria vai durar menos de 1 ano. Se você fazer o setup mais ou menos apropriado, você pode durar 5 a 6 anos, dependendo do fabricante. Então, quer dizer, essa telemedicina para a nossa parte de monitorização cardíaca dos dispositivos é uma coisa que não acaba nem custando muito, é uma implantação muitas vezes que vai durar de 5 a 10 anos, vai marcar passo ainda mais, mas que em tempo de pandemia ou não pandemia, eu acho que é uma ferramenta que vai salvar muito tempo para a gente, e os estudos estão mostrando que é bom para o paciente também, não é somente do ponto de vista médico, mas do ponto de vista do paciente, diminuindo eventos, diminuindo a admissão, diminuindo até mortalidade. A mortalidade é uma coisa que depende muito de como vai ser o setup. Eu acho que varia muito. Eu não colocaria, nem falo ao paciente que diminui mortalidade. Eu simplesmente falo que fica muito mais fácil de ter um melhor cuidado do caso dele, o que é verdade. E a partir daí, poder direcionar melhor o tratamento. E acho que com esse último slide eu encerro por aqui, abrindo para questões. E desejando tudo de bom para todo mundo aí. Continuando em casa, contando todo mundo, a família em casa. Né? E muito obrigado, Estela, pela oportunidade. E estamos à disposição. Eu gostaria de agradecer a você, Francisco, por fazer a sua apresentação e demonstrar a experiência aí. Felizmente, vocês têm essa facilidade de vir o combo, né? O marca-passo junto com o monitoramento remoto. Aqui no Brasil, como já foi falado, nós só temos 2 empresas funcionando, que é a Biotronic e a Sanjude, mas a maior experiência nossa é com a Biotronic. E eu assim, tenho poucos pacientes, não tenho muita experiência, mas eu só tenho pacientes portadores de marca-passo com monitoramento da Biotronic. Eu tentei fazer de outras formas com as outras empresas, mas não consegui. Mas eu sei que o Carlos Eduardo tem uma vasta experiência, ele tem um centro de monitoramento remoto. Eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre como é que funciona esse centro aí em São Paulo, na clínica de ritmologia cardíaca. E eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para o Thomas. Na telemedicina, né, na primeira consulta, quando você vai fazer uma consulta de um paciente que você já conhece, que já tem os exames, isso é mais tranquilo. Em relação a um paciente que é a primeira consulta, e como é que você faz o eletro sem ter esse sistema, né? Se existe algum outro tipo de eletrocardiograma que é feito à distância, algum outro sistema de registro de eletrocardiogramas? Nós sabemos que tem o relógio da Apple que registra, mas é só uma derivação, eu não sei se funciona ainda bem aqui no Brasil, e outros sistemas, o Francisco também pode falar isso para a gente, que outros sistemas seriam possíveis para a gente realizar um eletrocardiograma e o paciente, e nós podemos realizar a consulta, porque uma consulta de arritmia sem um eletrocardiograma é complexo. Então, eu gostaria que o Thomas respondesse isso, e depois eu gostaria de ouvir os comentários do Carlos Eduardo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o patrocínio da Biotronic. Bom, o programa que nós mostramos envolve um eletrocardiograma específico.
que tem que ser implementado em unidades de saúde, como as UPAs, e em ambulâncias de UTI, e que vai poder transmitir o eletrocardiograma realizado em forma convencional, um eletro de 12 derivações, com o uso do sinal do celular. Nós teríamos para uma clínica privada que dispor de um tipo de eletrocardiógrafo portátil que esteja linkado com a rede, o qual realmente significaria um custo muito alto para qualquer consultório. Este é um programa que tenta priorizar as unidades primárias de atendimento e os SAMUs, não? Conforme a necessidade e uma redução de custos, claro, os consultórios de qualquer lugar do mundo poderiam ter acesso. Perfeito. Carlos, Eduardo? Depois a gente tem algumas perguntas aí que o Bruno vai coordenar. Doutor, só um comentário. O doutor Francisco me respondeu, acho que por acidente no privado, que o Medicare paga a monitorização a cada 31 dias e que são 31 dias para loop recorder e 90 dias para marca-passo ou CDI. Só é que veio no privado para mim e as perguntas estavam sem respostas aqui. Por favor, Carlos, sua vez. Ok. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É uma imensa honra estar aí nessa fase tão triste aí da nossa humanidade e estar podendo dividir aí uma sala especificadamente para falar de telemedicina e monitoramento remoto. Muitas vezes nos congressos a gente não tem essa audiência, né, que tem agora aqui de 80 pessoas. Parabéns aí pela organização. Em relação ao monitoramento remoto, nós começamos aqui na nossa clínica, numa primeira experiência, tá? A clínica em si começou a primeira experiência em 2004. Uma experiência inicial, com um estudo piloto, só que na época, né, a primeira empresa a trazer isso aqui para o Brasil foi a Biotronic. Na época tinha muito problema de transmissão, nós não tínhamos uma telefonia adequada no Brasil, né? Isso foi um projeto que ficou até parado na clínica. Nós conseguimos retomar a partir de 2012. Então, nós temos hoje uma organização para que monitora. Tá? Nós já chegamos a monitorar um total de 300 pacientes. Hoje nós temos 75 pacientes monitorados em média. Esse monitoramento que nós fazemos, ele pode ser um monitoramento contínuo ou, às vezes, um monitoramento intermitente. Então, às vezes, um paciente que você quer monitorar numa fase aguda de uma insuficiência cardíaca, a gente faz esse, vamos dizer assim, essa questão abrasileirada, até por questões de custo, como já foram citados aqui. Na nossa experiência hoje, então, a primeira coisa, ao longo desses anos, nós tivemos muita dificuldade em implementar, e ainda temos essa dificuldade, hora ou outra, né? Quando a clínica não sai do vermelho, vão olhar o departamento de monitoramento remoto, né, doutora Estela, a senhora conhece bem. Então, o monitoramento remoto, quanto que impactou nisso? Então, por quê? Porque nós temos aí uma enfermeira dedicada, como o próprio Francisco falou, e a gente implementou isso em 2012 em modelo que eu havia visto na Alemanha, e eu acho que é muito parecido, né? Então, hoje a gente, primeiro, o médico tem que se convencer, né? E esse convencimento, primeiro, tem que partir de você. E o que eu noto, assim, quando a gente fala com os colegas, a primeira questão do convencimento às vezes, o medo até de perda do paciente, né? Então, perda do follow-up, ele gera essa angústia. Poxa, é um paciente que me traz um rendimento 2 vezes por ano no meu consultório privado, e eu estou aqui falando única e exclusivamente dos privados, porque é a nossa realidade aqui. Como os senhores sabem, não temos paciente, não é reembolsado pelo convênio. Mas se você fizer uma conta, é um paciente que te toma tempo, né? Então, assim, são 2 consultas no ano, tá certo? E se você tiver uma média, nós fizemos uma conta simples, se você tem uma média de 2 cirurgias, 2 implantes por semana, e você quer dedicar metade do seu tempo,
tá? Ao implante, ao cirúrgico, que a metade do seu tempo ao follow-up, você, na sua segunda rodada, em torno de 8 anos, você já não tem tempo para nada, né? Então, trazendo aí o comentário para a realidade atual, você entra em colapso do seu sistema, né? Então, você não consegue dar vazão. Se todos os pacientes que você implantar seguir com você, você não dá vazão. Tá? Então, o ativo mais importante que nós temos é o tempo. Então, a gente considera que ao colocar esse paciente em monitoramento remoto, você abre a sua agenda, você cria um tempo e esse paciente não deixa de ser avaliado. Falando um pouco só da experiência, então aqui o médico se convence, a gente traz o paciente, seta esses parâmetros de acordo com cada caso, acho que isso é importante, né? Então, esse paciente, o que eu quero ver? Então, você programa individualmente, né? Tem-se um termo de consentimento, tá, com o paciente, mas, insisto, no Brasil, muito mais do que papel, é olho no olho. Então, o paciente, você tem que ouvir de você o que você quer com o monitoramento remoto, explicar que não é um sistema de emergência, né? Então, isso tem que ficar claro já na primeira consulta e deve ser dito por você. Eu coloco a transmissão a depender do horário do paciente, né, que ele vai para a cama, como o Thomas muito bem falou, mas a primeira coisa que eu faço no dia é avaliar todos os alertas da noite. Tá? Se tem algum alerta mais grave, eu avalio, caso contrário, a enfermeira também é a primeira coisa que ela avalia e nós, depois ela passa a discussão com a gente. Para vocês terem uma ideia, demanda, falar, eu tenho uma enfermeira, então eu vou ficar tranquilo. Não, da nossa experiência até agora, dos 100 alertas que a gente recebe, 100% dos alertas, 83% desses alertas devem ser revistos pela gente. E o que mais a gente encontrou ao longo desses anos é a aderência medicamentosa, principalmente desses pacientes portadores de ressincronizador. Então, assim, eu acho que, assim como nós estamos vivendo hoje uma inovação de ter um grupo seleto como esse assistindo uma discussão como essa, familiar, como o Bruno colocou, eu acho que o monitoramento remoto, eu acho que nós devemos aproveitar esse momento, né, para refletir, né? E outra coisa, eu não tenho condição, às vezes eu não quero investir nesse centro, então a gente tem feito a terceirização da monitorização remota. Então você pode terceirizar para centros que estão dedicados, para a forma que você diminua o seu custo, né? Bruno, tem algumas perguntas aqui no chat, você podia ver? No chat, na verdade, a parte interessante dessa reunião é que parte do grupo que perguntou no chat já respondeu no chat, o Francisco já respondeu, e foi o que a gente colocou aqui, 31 dias pelo recorde, 90 no marca-passo ou CDI. E duas perguntas, na verdade, chegaram aqui. Uma em relação eu acho que iria para o Dr. Reginaldo, em relação a qual que é a responsabilidade do médico no intervalo entre um diagnóstico. Por exemplo, o paciente teve um diagnóstico na segunda-feira e foi encaminhado um e-mail para o médico e aconteceu um evento entre o momento que o paciente teve o diagnóstico e o médico recebeu e o médico efetivamente teve atuação. Se ele estivesse viajando, alguma coisa assim, em relação à parte legal, qual que é a responsabilidade do médico? E outra, acho que para o doutor Francisco, e na verdade acho que todos podem opinar, se os novos dispositivos que conseguem fazer a monitorização, como o Apple Watch, a LiveCore, tudo isso, se eles conseguem, se vocês acham que eles vão substituir o monitor de eventos implantado. Então, Reginaldo, se você quiser comentar sobre a parte legal, o doutor Wilson queria, na verdade, fazer uma consideração sobre a legislação também. Boa noite para todo mundo. Bom, eu convidei hoje o meu sócio, o Dr. Silas, também para participar, que ele vem estudando bastante a telemedicina e acho importante a gente compartilhar tudo isso que está surgindo a partir dessa novidade. Então, a gente tem que entender que essas
mudanças que foram permitidas pela pandemia, elas são mudanças que, no primeiro momento, podem ser prejudiciais, mas se a gente for olhar lá para frente, a telemedicina agora é uma realidade, algo que estava tão distante, era vetada pelo Conselho Federal de Medicina. A partir da aprovação dele foi gerado um projeto de lei, e o projeto de lei permite hoje ter a segurança de que, ainda que durante o período pandêmico, mas daqui para frente eu acho que a porteira está aberta. É importante. As perguntas mais frequentes que a gente vê na questão da telemedicina, até deixei uma colinha aqui, se referem justamente à insegurança de como atender o paciente na relação, vamos dizer, contratual, na relação negocial, na relação de como fica eu e meu paciente a partir de agora. Eu acho que, com relação à efetividade do funcionamento do telediagnóstico, da telemedicina, como foi colocado agora, ele está muito sólido. Existem instrumentos bem sólidos para a gente poder desenvolver ela. Mas eu vejo que a maior dúvida de todos os médicos, elas residem justamente em questões extremamente práticas. Como eu posso atender? Até que grau eu tenho de responsabilidade? Qual é o grau de... Qual é o tipo de aplicativo que eu posso usar? O que eu preciso ter de cautela? O que muda e o que não muda? Tá? Então, vou fazer a primeira consideração, dizer que nós estamos tratando de um tema extremamente novo. É uma legislação extremamente curta, tá? Extremamente abrangente. Ela é abrangente por quê? Porque nós estamos vivendo um período de exceção. Então, é um período que tudo pode. Eu posso não pagar dívida do banco, eu posso não pagar impostos, eu posso não pagar legalmente ou eu posso não pagar forçando a barra. E acredito que a telemedicina veio até por a legalização dela, ela veio justamente para que não houvesse a realização informal, que já era um desejo dos médicos fazer isso. Era uma necessidade deles. Primeiro, de não se expor, não sobrecarregar o sistema de saúde, tá? E permitir que o paciente não se exponha no traslado de casa até um consultório para fazer a consulta primária. Então, essas dúvidas que surgem são basicamente não com relação a como operar a telemedicina, mas como operacionalizar a telemedicina e a insegurança que isso vem dando para os médicos. Como eu me relaciono? Qual é a relação contratual que nasce a partir da telemedicina? Eu queria comentar alguma coisa, doutor, que assim, eu acho que em relação a esse tema, quando a gente fala muito, como eu disse, nós temos esse departamento dentro do nosso grupo que lida desde 2011. Né? Eu vi que aqui tem algumas perguntas em relação ao que acontece. O portador de marca-passo, então ele entra como dentro desse chamado telemedicina, o telemonitoramento. É isso que a gente faz. Né? Então, muito bem colocado pelo Tomás no início, dentro daquela classificação, porque quando se abre telemedicina, teleconsulta, é isso que está em discussão agora. Mas esse telemonitoramento que a gente realiza, que todos aqui que eu estou vendo, estão grandes estimulistas, o paciente ele já tem uma relação quase que umbilical com o seu médico, com aquele que implanta o seu marca-passo. E eu acho que nós temos muito medo ainda no Brasil, preocupado com essa legislação, sim ou não, e nós estamos perdendo uma oportunidade que está aí já há muito tempo. Entendeu? Então, assim, como eu disse, eu acho que primeiro nós temos que nos convencer. Eu quero fazer o telemonitoramento. E essa relação com o paciente, a gente tem notado de extrema importância. Porque, às vezes, o filho quer monitorar, mas o pai não quer. Então, quando o médico olha, fala, não, pera lá, você tem que ter esse discernimento. E, assim, por essas razões e ter essa particularidade e a forma como acho que a gente tem tratado ao longo desses anos, não tem
trazido nenhum problema do ponto de vista legal aí para o nosso grupo. Exatamente. O que vai trazer, assim, a partir do momento que hoje a gente olha como realidade, agora vale a telemedicina, aí começa a surgir aquelas interrogações para a gente, né? E mais do que assim, esse telediagnóstico, esse teleacompanhamento que o Dr. Tomás falou, o monitoramento à distância, né? E isso aí a gente viu a evolução de Holter, né? Que antigamente a gente andava com ele do lado, hoje ele é mais tecnológico, mas a gente está voltando ao básico. A insegurança do médico não está nesse tipo de procedimento, está na relação. Então, as dúvidas que a gente vê chegando, lógico, como interpretar isso aí, eu não vou nem me meter. Mas, assim, desde qual tipo de aparelho, de aplicativo eu posso usar para realizar um atendimento remoto à distância? Eu posso usar o WhatsApp? O WhatsApp tem efeito? Eu posso usar... Como é que eu vou ser atendido? Como é que eu vou fazer uma teleconsulta? Como é que eu vou até o consultório do meu médico? Como é que eu vou estar lá presencialmente com ele? E, assim, o que é novo para vocês, ele é novo para a gente. E a gente procura dar a melhor interpretação, tá? A interpretação mais segura dentro de uma situação hoje que todos vocês estão vivendo como médicos, e se não estão vivendo agora, vão viver nos próximos anos, que é a questão da conformidade, do compliance no seu atendimento. E cada vez que eu estou trazendo o meu mundo, tá? Aquele mundo de eu fazer a ficha, de eu fazer o prontuário à mão, de eu fazer isso ou aquilo, eu estou trazendo para um meio eletrônico que ele está numa nuvem, possivelmente ele vai circular no ar por aí. Eu tenho que tomar uma série de cautelas, eu tenho que preparar o ambiente para eu poder fazer esse atendimento com a tranquilidade, com a mesma naturalidade com que eu trato hoje o paciente que senta do outro lado da minha mesa e acaba sendo atendido por mim. Então, o que eu penso? Tá? Uma opinião, e o Dr. Silas está aqui também, se quiser abrir o microfone e ele colocar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o que mudou é nada, é a possibilidade de eu atender. E quando eu marco com um paciente, eu marco dentro das minhas possibilidades. Hoje, no meu horário, vamos dizer que a gente não esteja falando em telemedicina. Olha, eu recebi hoje o diagnóstico da pessoa por e-mail e eu vou atendê-lo amanhã. Esse ato, né, que falaram aí, entre receber o diagnóstico e o efetivo atendimento, acontecer alguma coisa. A responsabilidade não muda. A gente tem que estipular, eu conversei bastante com a doutora Estela outro dia, nós temos que estipular as rotinas do paciente da mesma forma como estipulamos as rotinas no nosso, não estou falando da emergência, mas estou falando a rotina para consulta, para retorno, todas essas relações, elas têm que ser estabelecidas da mesma forma como a gente estabelece hoje no atendimento presencial. Eu atendo o paciente com a hora X marcada, não adianta o cara chegar e me mandar um WhatsApp e falar, você nem olhou se não ficou azul. Isso aí é desumano, né, pra gente até. Então, às vezes o cara se melindra, você não gosta mais de mim, você não me atendeu no WhatsApp, você não me atendeu no Zoom, você não me atendeu pelo Skype. E hoje nós estamos muito perto e isso aí dá um grau de intimidade para a pessoa, ou um grau de invasão, que ele acha que o fato de ter teleatendimento significa que o médico não está fazendo nada, a não ser esperar ele para atendê-lo. Não, nós temos que ter a rotina de horas, se possível, uma pessoa para receber esses horários e coordenar, não deixar nunca isso na mão do médico. Isso é muito importante. E tratar como se fosse um consultório virtual, entendeu? A tela do computador, a tela do meu aplicativo que está aqui, está do outro lado da mesa. E acho que isso é o mais importante para a gente começar a entender juridicamente como isso vai funcionar. Porque como ele funciona, ele está lá. É válida a telemedicina para isso, para aquilo e para aquilo. Então, quem vai dizer o que é a telemedicina não pode ser alguém de fora, tem que ser vocês. Tem que ser os médicos que têm que dizer o que é a telemedicina. A construção da normativa sobre isso, ela vai vir a partir dos médicos. Mas vamos dizer, eu atendo assim, mas olha, o fulano falou que você não atendeu. Lógico, eu estava atendendo o outro, era o horário do outro. Tem algumas perguntas surgiram aqui. Um é como fazer a cobrança do monitoramento remoto no convênio particular. E
se existe, as equipes que têm mais experiência de implante, estão conseguindo fazer a cobrança no privado. E outra, na verdade, são perguntas sobre como funciona o pagamento e o reembolso do Medicare nos Estados Unidos. Se o doutor Francisco puder também comentar sobre isso. Posso só comentar uma última coisa sobre o que o Carlos falou, na verdade? A primeira coisa é lembrar que em 2018 teve uma resolução do CFM que tentou regulamentar uma telemedicina mais abrangente e não passou, tanto que ficou 6, 7 meses e voltou para essa resolução 1643, que autoriza a telemedicina, mas é muito restritiva. Então, hoje a gente tem a possibilidade, sim, que nem o Dr. Reginaldo falou, da gente experimentar a telemedicina e, na verdade, é o famoso learn by doing. Então, a gente está conhecendo a gente conhece o limite enquanto atua. Então, hoje não tem uma resposta clara quanto ao próprio limite, até porque a gente teve a portaria do Ministério da Saúde 467 e essa lei excepcional, as duas são excepcionais, as duas são muito abrangentes, não tem um limite. A portaria tem alguns requisitos, mas a própria lei, que agora supera a portaria, não traz requisitos gerais, e sim autoriza a telemedicina. Uma coisa que o Carlos falou, que eu achei interessante, é que no Brasil vale muito mais você falar com o paciente, deixar bem claro, do que fazer um termo. Eu acho que a própria portaria obrigava o médico a deixar o paciente consciente de como seria esse atendimento. Na verdade, Silas, assim, eu não quero polemizar para dizer que eu estou chamando de gripezinha ou que... Você entendeu? Porque quando se fala isso para um advogado, o cara vai a faca, eu vou sair na rua e morrer, que o cara vai me processar. Eu estou dizendo que, assim, que nós devemos separar, e o grupo que está aqui, que eu vejo aqui, são grupos estimulistas. Então, assim, eu cansei de ir em congresso e essa pergunta ser levantada. Mas se o monitoramento remoto transmitir tal hora e eu não for... Eu falei, eu vou encarar. E a forma de encarar que a gente encontrou aqui na clínica, primeiro, é demonstrar para o paciente que isso não é um serviço de emergência. Né? Às vezes, até o termo, se você falar assim, monitoramento remoto, eu estou te monitorando. Não, às vezes você pode usar simplesmente um termo de uma avaliação remota. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo aqui com o senhor, eu posso avaliar isso remotamente. Tá? E nós não temos tido problema. E dentro dessa telemedicina, só separar um pouco aquilo que a gente está vivendo dentro da pandemia e essa portaria de 2018 para a nossa prática do monitoramento remoto dos portadores positivos. Você vê que nos Estados Unidos é algo corriqueiro, que está lá há muito tempo. O doutor Francisco falou que, olha, com ou sem pandemia, para a gente não mudou. Enquanto que nós estamos engateando. O que eu quero aqui é deixar uma mensagem de que nós precisamos encarar. Se for questão de custo, que se unam em pequenos grupos, sabe? Que consigam, porque assim, como que a gente faz? Nós temos aqui a avaliação de grupo terceirizado, que eu simplesmente eu monitoro para o colega que é estimulista como eu. A partir do momento que tem o alerta, eu ligo para o médico e ele liga para o paciente dele. Então, foi uma maneira que a gente encontrou para acabar diminuindo os nossos custos, entendeu? Então, a mensagem que eu queria deixar não é deixar de ter o termo. Todos os nossos pacientes têm o termo. Né? Mas não ficar com o bicho papão de que, olha, eu vou receber um processo para nunca mais e deixar de estar fazendo todos os bens aí que os grandes estudos aí que os colegas mostraram, você entendeu? Não, mas eu acho interessante isso porque assim, a própria portaria que tinha mais requisitos colocava isso como uma condição importante, que é deixar muito claro para o paciente tudo aquilo que você vai fazer à distância. E eles deixavam bem claro que é deixar claro
qual vai ser a diferença desse atendimento remoto, qual seja o atendimento, uma consulta, o monitoramento, e qual seria a diferença presencial e remota. Outra coisa que o Naldo falou, e precisa ser, que é muito interessante e importante, muita gente usa o WhatsApp. Pode usar, não tem a restrição. O problema é, se você passar o seu número, essa pessoa vai ficar ligando e mandando mensagem toda hora. Então, existem várias formas de se fazer isso, pensar em triagens, mas que dentro da lei, por enquanto, a gente está vivendo, excepcionalmente, enquanto tiver esse surto, a gente está vivendo um momento excepcional e que tudo é liberado, a não ser aquilo que a ética médica e a literatura já não permite. Eu tinha para considerar o seguinte: a novidade, ela nos traz um ponto de interrogação. E aí vou trazer uma analogia para vocês. Eu pergunto, qual é a forma que a água tem? Qual é a forma da água? A água, ela tem a forma que a gente der para ela. Tá? Se eu botar ela no copo, a água vai ter a forma de um copo. Se eu botar ela numa garrafa, ela vai ter a forma de uma garrafa. E hoje nós temos a condição de dar forma à nossa água. Nós temos condições, tá? E a gente está falando aqui de um grupo de médicos que é quem detém o conhecimento técnico-científico sobre sobre o eletroestimulação cardíaca no país e que está no mundo. Então, o que nós temos que ter aqui dentro? Nós temos que ter a consciência de que é o momento de você demonstrar como que você vai atender. Eu vou dar um exemplo contrário, como não deve ser atendido. Quem saiu na frente nessa brincadeira? A Unimed. Olha, é permitida a telemedicina. O que ela fez? Ela abriu um 0800, botou uns plantonistas ali, o cara liga lá e ele é atendido por 0800 e ele deixa de poder escolher o médico de preferência dele. Ele já faz a triagem e você não sabe nem por quem está sendo atendido. Isso aconteceu aqui com a Unimed, não sei se aconteceu nas Unimeds aí. Só com Covid. Atendimento de Covid, né? Só. Não, eles estão tirando a eletividade do médico, estão tirando esse tipo de relação. E assim, eu acho que nós estamos diante de um momento extremamente importante, tá? Para demonstrar a forma da nossa água, como é que nós vamos atender. E assim, eu não estou dizendo que cabe a um grupo de médicos, mas cabe a toda a medicina mostrar como é que eu vou atender à distância e que o atendimento à distância ele é efetivo. Se ele não existe até agora no país, ou ele é proibido aqui no país, por algum motivo que não é a efetividade do atendimento, que o atendimento ele pode funcionar, mas nós estamos falando de um país latino, que se você não atender a pessoa na hora, ela fica magoada, se você viu a mensagem dele e não respondeu na hora, em 15 minutos ele fala, você não gosta mais de mim, nós somos latinos, temos que entender isso. Tá? Por isso que quando a gente fala em formalidades, e são formalidades que são chatas, mas ao mesmo tempo elas vêm a nosso favor. Então o Silas vai falar daqui a pouco sobre as formalidades dessa relação. Quando a gente fala em formalidade, nós estamos falando em segurança. Nossa, eu formalizo, eu tenho segurança. Olha, eu fiz o prontuário direitinho, eu tenho segurança. Eu fiz aquele prontuário padrão, atendido por teleatendimento aqui, não sei o quê, papapá. Não. Eu acho que a gente deve ser mais detalhista, a gente deve tratar cada caso como um caso, cada tipo de atendimento como um tipo de atendimento diferenciado. Devemos cumprir essas normas de assinatura eletrônica, prontuário, regra para atendimento, contrato, termo de aceitação de teleatendimento. Eu vi um termo de uma empresa ali que ele tinha, acho que, 8 páginas. Até para você mandar para o WhatsApp, o cara ali ele ficaria meio assustado em ler aquilo, falar, acho que eu vou morrer. Então, assim, acho que dá para fazer um termo mais simples de consentimento, assunção de riscos, assunção de compromissos financeiros do paciente com o médico. Isso é extremamente importante. Saber, olha, o fato de eu estar lhe atendendo à distância não é atendimento benemérito, não é caridade. É um atendimento profissional, eu estou lhe dispondo meu conhecimento e meu tempo, e minha capacidade de trabalho.
Então, assim, quando a gente vai falar daqui a pouco em formalidades, para você materializar isso, não são formalidades para deixar o atendimento mais trabalhoso, mas eu acho que são formalidades que elas visam a gente justamente dar essa forma para a água, dar segurança para o paciente, dar segurança para os órgãos poderem regulamentar isso aí com mais efetividade aqui para frente, mas o principal, da segurança para a gente. Eu vou entrar num mundo que está ficando cada vez mais interligado. Hoje a gente fala, blockchain. Blockchain é uma realidade que está aqui. A informação que está aqui, ela vai seguir para sempre, ela nunca vai se apagar. Então a gente tem que começar a entender essas coisas como uma coisa só. E com todo o cuidado, com toda a cautela e toda a formalização que ela é necessária. Então, quando a gente vai falar daqui a pouco aqui sobre... Fiz uma colinha. Sobre como atender, assinatura eletrônica, como cobrar, o tempo de atendimento, tudo isso aí, ele está vago na norma, mas são coisas que a gente teria que ter um consenso dentro de uma lógica hoje para você poder materializar isso no futuro. Eu acho que o consenso mais natural que a gente pode ter é tratar a pessoa do outro lado da tela, do outro lado da tecnologia que eu estiver usando, como se fosse uma pessoa sentada na minha mesa de diagnóstico, no meu consultório. Perfeito. Gente, a gente está já quase 1h30 aqui discutindo, o tema realmente é muito interessante, a gente pode programar outras webinar sobre esse tema, para que a gente possa se aprofundar, ter mais conhecimento, ter mais experiência, com traçados, mostrando como é interessante esse processo, né? Eu só tenho mais uma pergunta, assim, de resposta rápida. Uma para o doutor Francisco. O Apple Watch, será que ele vai substituir a tecnologia do Looper? Outra, quanto que se paga um Looper implantável e se cobra à parte a avaliação desse Looper? Porque eu não sei qual é o tempo de avaliação que vocês recomendam para o implante de Looper, se é só quando tem sintoma, mas pelo menos aqui os nossos convênios, eles não pagam uma avaliação de Looper, né? Eles querem pagar com uma consulta, e eu não sei como é que é feito isso. Então, depois dessas perguntas, se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a webinar com mais 2 informações, tá? Então, por favor. Carlos e quem tiver essa resposta, sim. Vamos lá, Francisco. Pois não, vamos responder. Eu fiz alguma colinha aqui também, como o doutor Reginaldo fez, mas vai me responder, deixa eu ir direto na sua. O iWatch não vai substituir o Loop nunca. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho um iWatch, eu corro. Minha frequência cardíaca passou de 120 por minuto, ele não sabe o que está acontecendo. É sinusal, mas aparece lá ritmo indeterminado. Eu tenho muitos pacientes de qualquer idade, o iWatch é muito popular aqui. Tem de tudo, o pessoal vem e liga muito. O iWatch aconteceu isso, mostrou aquilo. Tem um médico que me ligou da França, onde ele comprou um iWatch, foi para a França, chegou lá, falou que estava com fibrilação atrial. Desesperou, pegou o avião 2 dias depois, porque não conseguia comprar nem metoprolol lá, voltou embora, era tudo falso, era tudo alarme falso. Então, o iWatch não vai substituir o Loop Record de maneira nenhuma. O Loop Record, na minha experiência, é dos melhores, talvez não é tanto como, não é um estudo, não é um estudo eletrofisiológico, mas é provavelmente a melhor depois disso. Para mim é melhor do que um eletrocardiograma de 12 derivações de superfície. É melhor do que isso, me mostra um sinal super perfeito. Tenho experiência com todos eles, não é porque o Biotronic está sponsoriando essa lecture não, mas para mim o melhor device que tem para loop é o Biotronic. Ele é maior do que os outros, tem uma antena mais longa e é justamente porque ele é melhor. Eu não gosto do sinal dos... É o 3, o 3, né? O 3. Eu não tive problema com o 2, eu usei muito o 2. Implantei muito dos 2. O 2 é pior para o paciente porque era maior, né? É um device que é 3 vezes o tamanho do 3. Mas como sinal, para mim, eu não tive problema com ele. Eu sei que a sua experiência não foi tão boa quanto a minha em relação ao 2, mas eu não tive problema nenhum com o 2. O 3 é melhor. O 3 ainda é melhor. Tem mais um sinal excelente. A antena, por ser longa, essa antena de silicone que eles têm, o paciente não sente, a aplicação é super simples.
e dá uma fidelidade, principalmente uma fibrilação atrial. Eu sei que no Brasil a indicação para stroke, né, para AVC e AIT não está totalmente aprovado ainda, só para síncope, infelizmente vocês vão só para síncope aí, mas para a gente aqui é muito. A gente tem, o estudo é muito claro que 1/3 dos pacientes, dentro de 1 ano de paciente com stroke criptogênico, em 1 ano vai aparecer com fibrilação atrial que é silenciosa. E é o que a gente vê. O loop recorder, para mim, é uma coisa que devia estar na caixa d'água, praticamente, para todo mundo que tem uma certa idade. Porque eu ponho o loop recorder por uma indicação para síncope, por exemplo, e o paciente, você nem imaginava que teve fibrilação atrial, o que aparece é a fibrilação atrial. E vice-versa. É paciente com fibrilação atrial que aparece com taquicardia ventricular, bloqueio de NOAV, é uma variação imensa. Ou seja, estando monitorizando, eu acho que o doutor Carlos tem a mesma experiência que eu, o pessoal está sendo monitorizado o tempo todo, vai aparecer alguma coisa. Respondendo a tua pergunta, aqui tem outros devices também, tem Cardia, tem LifeTech, tem muitos outros. Nenhum vai substituir o Loop Recorder. O Loop é totalmente diferente. Tem umas perguntas que me passaram aqui, eu vou responder alguns pelo chat. Só se você me der mais um minuto. Claro. Um link aí, quando fala da legislação, do paciente, o Dr. Carlos frisou muito bem, que o médico, a gente tem essa tendência, né, do ato médico. O que é o ato médico, o que é o ato não médico, o que o técnico pode fazer, o que a enfermeira pode fazer. Aqui nos Estados Unidos, nossa experiência, a gente não vive sem enfermeira, a gente não vive sem um negócio que chama Physician Assistant. Tem 2 carreiras aqui, que é enfermeira practitioner, que é uma enfermeira que faz 1 ano ou 2 anos mais de estudo para virar um provider como a gente, mas tem que estar sob nosso guarda-chuva. Você não consegue fazer nada sozinha. E tem o que chama Physician Assistant. Physician Assistant é a mesma coisa, é como se fosse um residente. Pode fazer tudo, mas você tem que assinar embaixo. São profissões aqui que andam junto com a gente. A gente tem 3 na nossa clínica, ou seja, elas tocam o serviço, mas você tem que estar toda hora ali fazendo, dando um olho para o paciente e fazendo fazendo a parte final. Tem que ser treinada, ou seja, vai sair da faculdade, você tem que treinar, como se faz uma residência com a gente. A nossa tem 5, 6 anos de experiência só comigo, só com a gente treinando só puramente cardiologia. Não são cardiologistas, mas sabem muito do tema. E quando tem que chegar no eletrocardiograma, provavelmente é a pior parte, né? Essa parte depende, a gente não vai ser nunca eliminado. Então essa parte do ato médico não tem como você ser substituído. Não tem que ter esse medo de perder o paciente. Eu acho que é muito pelo contrário. Quando você faz a monitorização remota, você está dando tanto valor agregado ao serviço que o paciente não sai nunca mais. O paciente adora ser chamado e falar: estou te ligando porque você teve uma pausa de 3 segundos quando você dormia. Está tudo bem com você? Fala: nossa, doutor, não senti nada, está tudo muito bem. Olha, muito obrigado, muito obrigado. E eu me sinto muito bem de saber que vocês estão olhando a gente. Não tem uma pessoa que reclama. Reclama quando não funciona. Fala: ó, tá piscando aqui, depois apagou, não sei se está transmitindo. É para isso que eles ligam, não ligam para reclamar nunca. Então, acho que o doutor Silas falou do ato médico em 2018, teve muita resistência em o que o médico faz, o que o médico não faz. Na parte da telemedicina, eu acho que a gente não vai perder espaço nunca. E, ao mesmo tempo, chega ao ponto que não tem como fazer tudo. Até a parte da pandemia começar, o que se falava o ano passado inteiro aqui, que se vocês vão ver, não sei se alguém foi envolvido nisso, mas se vão ver na literatura, quase metade do que se colocava na publicação médica para aprovação nos jornais era sobre physician burned out. Não sei se vocês têm isso mesmo no Brasil. Chegou num ponto que, por causa da medical records eletrônico e tudo mais, o médico estava queimado, não conseguia mais trabalhar. Chegou num nível de estafa que não tinha como seguir mais. E é todo dia isso, porque é muita... Vocês têm mesmo, é uma demanda de paciente, telefonema e documentação do que a gente está fazendo, que o médico se queimou, não tem mais paciência para fazer mais nada. E nesse sentido, tendo muito paciente, o fluxo de volume que você vai ter, não tem como fazer isso fisicamente. Acho que a telemedicina, nesse sentido, principalmente na eletrofisiologia, é extremamente importante, vai desafogar o serviço de vocês. Eu acho que o ponto mais importante, como sociedade de eletrofisiologia no Brasil, é convencer o governo e os planos de saúde que isso é extremamente importante e que não vai ser mais custoso para eles, vai ser muito mais barato, na verdade. Porque a partir do momento que você está evitando internação por stroke, internação por insuficiência cardíaca, internação que custa muito dinheiro para eles,
eles, no final do longo prazo, eles estão salvando dinheiro. Para o médico é conveniente, porque tem uma remuneração médica maior, simplesmente por estar monitorizando frequentemente. Então, tem um custo, tem o seu tempo, o doutor Reginaldo falou, tem o tempo aí, tem o seu conhecimento, o seu expertise aí nisso. Óbvio que tem um preço por isso. Não dá para ser de graça. E a nossa experiência, voltando à tua pergunta, desculpa, Estela, mas voltando à pergunta, como isso é cobrado, como isso é feito, o Medicare aqui, todo seguro aqui faz o que o Medicare faz. O Medicare é como se fosse o SUS do Brasil. É quem dita as regras. O que o Medicare faz é, cada 31 dias, o Loop Recorder você paga em média para o médico $28 por mês, ou seja, mais ou menos $300 por ano, para você monitorizar o Loop Recorder. Isso dá um valor agregado. Cada vez que o paciente tem que vir no consultório, não custa nada checar ao vivo ali com a máquina, que os vendors deixam para a gente as máquinas, para a gente checar ao vivo. Toma 2, 3 minutos, não toma tempo nenhum. O paciente se sente confortável e para mim é muito útil ter na minha frente ali o que está acontecendo. Eu interrogo o paciente no mesmo momento, me dá a resposta na hora, eu mudo o que tenho que mudar. Às vezes o paciente a gente faz um setup muito claro, dependendo do diagnóstico. Então a gente não muda tanto assim, mas tem paciente falar, isso aqui não funciona, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar mais sensível, a gente vê mais coisa, só para fazer o paciente mais, como eu te falei, o valor agregado, da confiança do paciente por que a gente está fazendo. Aqui também nos Estados Unidos é uma coisa relativamente nova, você não tem que vir para o consultório para monitorizar. Então, os pacientes mais idosos não entendem muito isso. Apesar que a gente conseguiu, a partir de educação, mudar esse sistema. E tem o reimbursement, né, o pagamento para a gente, a cada 3 meses para desfibrilador ou para marca-passo e cada 31 dias para Loop Recorder. Isso acaba sendo um custo. E o pessoal fala, eu não quero perder porque o paciente vem aqui, eu posso mandar a conta para ele para checar o marca-passo. Se ele vier, isso é verdade. Nossa experiência, como eu te falei, muitas vezes o paciente não vem por um ano. Você não sabe o que está acontecendo no marca-passo por um ano. E você tendo a cada 3 meses, mesmo que pague menos, por ser remoto, no valor agregado no final do ano, acaba sendo para a nossa prática não mudou nada, acho que na verdade até aumentou o lucro. Mas a gente não faz isso só, o lucro aqui é secundário, porque você paga porque você faz. Mas o valor que você tem de eliminar, principalmente no nosso caso aqui, são os derrames, né, os AVCs, é brutal. É brutal o paciente, me sinto muito assim, com orgulho de falar que teve muitos pacientes que a gente liga com, olha, estou mandando o Eliquis, estou mandando o Zareu, estou mandando o Coumadin para sua farmácia, vai pegar e vem aqui checar. Porque é um life save, né, como a gente fala. E o último ponto que eu queria falar, que o Dr. Carlos falou aí. Loop Recorder não é Life Rescue Device. Life Rescue é aquele botão que aqui tem muitas companhias que vendem o paciente coloca um barbante aqui no pescoço e aperta o botão, se cai, se quebra a cadeira, se tem alguma coisa, ou tem alguma coisa que precisa de resgate na hora, aperta o botão e vem a ambulância, bate na porta, quebra a porta, entra e leva para o hospital. Loop Recorder e monitorização cardíaca à distância não é isso. Como eu falei, o loop vai ser a informação que a gente tem todos os dias é do dia anterior, não é de agora. O que acontece nesse minuto, a gente não sabe o que está acontecendo, vai saber quando o dispositivo transmitir. Então, nesse sentido, tem que ter muito claro, o paciente deixar muito claro que isso não... E eles perguntam, toda vez que vai colocar um novo, eles perguntam. Não é assim. Isso não é um dispositivo de emergência, é um dispositivo para monitorização, para tratar você melhor a longo prazo. Não é para salvar a sua vida nesse minuto. Então, acho que com isso, acho que eu falei demais já, desculpa ter tomado muito tempo. Eu te parabenizo porque, eu não sei quem foi que falou, que tem uma audiência tremenda aqui, a gente está falando faz 2 horas, a gente vai para qualquer meeting aqui, qualquer congresso, a gente tem que estar correndo, falando em 15 minutos, e olha lá, ninguém tem que fazer pergunta nenhuma. Eu acho que isso aqui, como muitas coisas que o Covid mudou, na medicina mudou, para mim, a minha opinião mudou absurdamente para o resto das nossas vidas. Vai mudar também para meeting, porque isso aqui é muito mais útil. Eu aprendo muito mais ouvindo vocês falando do que eu vou para qualquer meeting aqui, tem que pagar hotel, pagar meeting, pagar tudo, e aqui, não sei, espero que todo mundo tenha aproveitado como eu estou aproveitando. Acho que sim, acho que foi ótimo. Eu queria dar uma informação que quem quiser deixar o e-mail, essa reunião foi gravada e a gente pode enviar a reunião para todas as pessoas que tiverem dúvidas, e a gente também tem à disposição no departamento o Dr. Reginaldo e o Dr. Silas, filho do Silas Galvão, para dirimir qualquer dúvida em relação a contrato e atendimento e tudo mais, né? Eu queria colocar também à disposição a nossa plataforma Zoom. O DECA tem essa plataforma para fazer o webinar.
e reuniões. Então, eu queria colocar à disposição dos sócios, se os sócios quiserem utilizá-la, falar sobre algum tema, pedir para que a gente fale sobre algum tema, nós estamos totalmente à disposição. E parte dos patrocínios nós vamos reverter em EPI para os colegas médicos que estão principalmente no front, colegas da nossa especialidade que estão aí trabalhando em prol de melhor tratamento para os nossos pacientes, né? Eu acho que foi ótima reunião, estou muito feliz. Para a nossa primeira reunião, o Francisco vai ser convidado para as próximas. A gente, inclusive, tem um evento que nós vamos fazer em setembro, que vai ser online. E estamos estudando horário, essas coisas, para não ser uma coisa cansativa, né? Mas eu acho que hoje foi ótimo. Só temos que agradecer e comemorar. Bruno, tem alguma coisa mais para falar? O Carlos? Eu só queria parabenizar, né, e agradecer a audiência de todos, né, e me coloco à disposição, quem quiser conhecer a nossa experiência, discutir os fatos que nós tivemos, toda essa discussão inicial de como iniciar um serviço, até do ponto de vista cálculo de tempo, quanto que a gente economiza, do ponto de vista para transformar isso num business, também estarei à disposição e parabéns aí pelo evento. Eu queria agradecer a todos, foi, na verdade, uma experiência muito boa. 80 participantes, mas, na verdade, o que mais chama atenção aqui é que essas 80 pessoas ficaram quase todos até o final. E, apesar do cansaço, do horário, tudo isso, tenho certeza que a gente vai ficar trocando ideia por muito tempo. As aulas foram espetaculares, eu agradeço. E, Tomás, todo mundo, muito obrigado, foi muito interessante. E, na verdade, as aulas valeram muito e esse debate foi espetacular. Só posso agradecer. Na próxima semana, amanhã nós teremos um evento que nós estamos apoiando, o Carlos Eduardo vai estar presente, sobre CDI subcutâneo, e na próxima terça-feira ainda não temos certeza do tema, mas seguramente vai ser outro tema palpitante. Nós vamos anunciar, tá? Boa noite, então, para todos.